Ok, sejam bem-vindos ao nosso estudo de número 14 com o título Participando da Obra de Deus. Nós temos estudado até agora o padrão que Deus espera de nós para nossa santificação. Nós vimos que existem três áreas nas quais o ser humano precisa ser santificado. Três áreas na qual Adão e Eva falharam e áreas nas quais Jesus venceu. Vimos que se trata da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. E nos últimos três estudos, nós falamos de aspectos envolvendo a concupiscência da carne. Vimos que o pote de maná representava Deus tentando devolver o domínio próprio para o seu povo através do alimento. E nós vimos que esse domínio próprio, ele representa várias coisas, né? Vimos como que o pote de maná representa esse controle do corpo, o corpo estando sujeito a Deus. E hoje nós vamos falar sobre a vara de Arão, que é essa vara que floresceu. Quando você abre a sua Bíblia lá em Números 17, você pode ler um pouco antes de Números 17 também, e o capítulo 17 você vai entender todo o contexto de como isso aconteceu. Mas de forma simplificada, houve um conflito entre os israelitas sobre quem deveria ser sacerdote. Três membros da tribo de Levi, eles já participavam do serviço do templo, mas não podiam ser sacerdotes. E eles incitaram uma rebelião do povo, dizendo que não havia, Arão, Moisés, eles não eram mais especiais do que eles, né? Então, que eles queriam também ser sacerdotes, que eles não poderiam se colocar como superior a eles. Então, houve essa grande rebelião, inclusive pessoas morreram, e depois disso tudo, Deus ele pede, né, para que cada ancião, cada líder de cada uma das tribos, cada representante, trouxesse a sua vara ali, o seu cajado, né, e que a vara que florescesse, essa seria o homem que Deus escolheu para ser o sacerdote. Então, todos trouxeram suas varas, inclusive Arão. E foi a vara de Arão que floresceu. Era uma vara seca, né? Mas de um dia, da noite para o dia, ela passou a dar flores e até frutos. Ela deu até amêndoas, assim, como um resultado da ação direta de Deus ali, mostrando que ele havia escolhido Arão para o sacerdócio. E a gente vai entender o que significa isso para nós hoje. Onde é que a Bíblia fala de uma vara, né? Então, nós vamos ler agora João 15, versos 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Isso, então olha que interessante que Jesus vai comparar a vara com cada um de nós, né? Nós somos as varas, ele é a videira. Videira é uma planta, né? Uma planta ali de uva. Então é como se Jesus fosse o tronco ali, o esteio daquela planta. E nós somos as varas, né? Nós somos parte desse corpo de Cristo e nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Deus para dar fruto na nossa vida. Então, quando ele estava fazendo a vara de Arão ali florescer, né, ele estava dizendo que Arão fazia parte ali do corpo dele e ele havia chamado Arão para dar aquele tipo de fruto. Nós vamos ver o significado disso. O que significa fruto na Bíblia, né? Então, aqui nós vemos uma clara relação entre nós, como servos de Deus, né? Com essas varas que podem dar fruto ou não, dependendo da nossa conexão com Jesus. Agora nós vamos tentar explorar qual que é o sentido de frutos na Bíblia. Nós já estudamos em alguns estudos anteriores que fruto, temos o fruto do Espírito Santo, que é alegria, amor, paciência, temperança, que essas coisas são frutos do Espírito Santo no nosso caráter.
Mas nós vamos ver que esse não é o único sentido de frutos na Bíblia. Nós vamos ler agora Romanos 1 e 13, que dá uma outra definição de o que seria esses frutos na Bíblia. E não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Isso, então aqui o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, está dizendo para eles que ele gostaria de ir até eles para que tivesse entre eles algum fruto, assim como ele teve entre os demais gentios. Então, aqui é uma clara alusão aos frutos do ministério, ou seja, ganhar almas para Cristo, aproximar almas de Cristo, ou produzir mudanças na igreja, né? Tem a ver com frutos do ministério, resultados positivos do trabalho de uma pessoa na causa de Cristo. Isso também é um sinônimo de frutos na Bíblia. E antes de ascender aos céus, qual foi a ordem que Jesus nos deixou? Mateus 28, 16 a 20. Vamos ler agora. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então, Jesus, ele diz para os seus discípulos que ele tem todo o poder no céu e na terra, e que esse poder estaria disponível para que eles pudessem ir pelas nações do mundo, ensinando as pessoas, batizando-as e ensinando-as a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Então, a ordem que Jesus deu para cada um de nós é que nós façamos discípulos, que nós ensinemos outras pessoas a respeito do seu reino. E o que era necessário para o cumprimento desta missão que nos foi dada por Jesus? Vamos ler Atos 1:8. Mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso, então Jesus ele vai pedir para que eles esperassem, né? Eles ficaram ali 10 dias reunidos juntos em oração e Jesus pediu para que eles esperassem. O Espírito Santo ser derramado sobre eles, para que eles tivessem então o poder de ser testemunho de Jesus em vários lugares, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra. Então era essencial o trabalho do Espírito Santo para essa missão. Mas e o que mais, né? O que mais era necessário para o cumprimento desta missão? O que o Espírito Santo daria para eles que seria essencial para o cumprimento da missão? Nós vamos ler 1 Coríntios 12, 11 a 14. Na verdade, acho que nós vamos ler, eu mudei aqui um pouquinho, nós vamos ler 9 a 12. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, aqui, um dos papéis importantíssimos do Espírito Santo para o desenvolver dessa missão seria dar dons para as pessoas. Dons de curar, dons de profecia, de ensino, de falar em outras línguas, de interpretar outras línguas. O Espírito Santo daria a cada um de acordo com a sua própria vontade, a vontade do Espírito Santo. E aqui nos mostra que esses dons eles são manifestos em um corpo, né?
um corpo com muitos membros, falando da unidade que os crentes deveriam ter entre si. Nós já vamos chegar lá para entender o que que a vara de Arão tem a ver com tudo isso. E o que que era necessário para que esse corpo de Cristo, né, esteja ativo e operante? Nós vamos ler Hebreus 10, 24, 25. Não estou conseguindo ouvir isso. Acho que talvez seu microfone estava no mudo. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Isso. Então, aqui, para que a igreja, né, para que o corpo de Cristo tenha todos esses dons, possa cumprir essa obra, a Bíblia, né, Deus, ele, através da Bíblia, nos encoraja que nós estejamos unidos, nos incentivando mutuamente ao amor e às boas obras e não nos deixando de reunir. Mas quanto mais nós vemos que o dia de Deus se aproxima, tanto mais devemos nos reunir e nos encorajar uns aos outros. E como viviam, né? Um exemplo aqui para nós, como viviam os primeiros discípulos? Nós vamos ler Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que bonito esse relato. Fala que eles perseveravam, ou seja, eles eram constantes, né? Perseveravam unânimes. Unânimes tem a ver com o mesmo ânimo, né? Com a mesma opinião, com o mesmo sentimento, todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Ou seja, eles estavam unidos não somente no templo, mas eles estavam nas casas uns dos outros. Eles comiam juntos, com alegria, com simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O que que significa isso? Que as pessoas admiravam essa união e essa simplicidade, né, que havia entre esses primeiros discípulos. E por causa disso, eles então caíam na graça do povo e eles eram usados por Deus para que todos os dias Deus acrescentasse à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, é um modelo para nós, né, de como a nossa união pode levar as pessoas a se interessar por Cristo. E agora nós vamos ler a oração que Jesus fez por nós. Ele fez essa oração pouco tempo antes de ele ser preso, entregue, morto. Ele vai fazer essa oração que ficou conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Vamos ler João 17. Coloquei 20 e 26, mas é menor. É João 17. Você pode procurar depois no seu amigo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa oração que Jesus vai fazer, ela não é só por aqueles que estavam com ele naquele tempo. Ele vai deixar claro que não estava orando somente por eles, mas também por todos aqueles que um dia pudessem crer na sua palavra, ou seja, eu e você. E ele vai pedir por nós que nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai são um, que nós pudéssemos ser também unidos. E se isso acontecesse conosco, então o mundo creria que Jesus realmente foi enviado do céu, porque eles veriam um fruto na nossa vida, né, de amor e de união. Então, essa foi a bonita oração que Jesus fez por mim e por você. E o que que a vara de Arão tem a ver com tudo isso? Nós vimos que um dos problemas que nós temos que vencer é a questão da soberba da vida, né? Nós somos individualistas, achamos que somos melhores, que os nossos dons são muito importantes, mas o que a Bíblia traz é que os nossos dons, eles só fazem sentido quando eles estão inseridos no corpo de Cristo, quando a gente complementa um ao outro.
Nós não devemos viver isolados, mas quanto mais se aproxima o dia de Deus, é que nós devemos viver unidos e dar frutos juntos, trabalhar juntos. E isso é uma forma de ser um remédio para a nossa soberba, né? Que achamos que não precisamos uns dos outros e também aceitar o dom que Deus nos deu. Às vezes Deus nos deu um dom e não deu outro. E às vezes a gente fica competindo, né? Porque queria ter o dom que o outro tivesse. E foi isso que aconteceu lá na rebelião, né? Deus havia chamado Arão para ser o sacerdote. Os outros, que já tinham tantos dons, eles queriam ainda o dom de ser sacerdote. Então, o que a vara de Arão nos ensina é essa questão do contentamento com o chamado de Deus, né? A necessidade de estarmos junto com Jesus e junto com os irmãos, assim como a vara está conectada à videira, nós continuarmos conectados a Jesus e uns aos outros para cumprirmos a missão que ele nos deu. Dar frutos não é somente desenvolver os frutos do Espírito Santo, mas é também cair na graça do povo, como nós lemos aqui, no sentido de que a nossa união possa ser um exemplo, né? O nosso caráter possa ser um exemplo, e pessoas possam realmente se aproximar de Jesus por causa do nosso testemunho e por causa desses frutos que ele produz em nossa vida. Nós vamos orar para finalizar o estudo de hoje agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor hoje falou ao nosso coração a respeito da nossa necessidade de estarmos unidos uns aos outros, da nossa necessidade de aceitar os dons e usar, Pai, os dons que o Senhor nos dá para o crescimento da tua obra. Por favor, trabalhe em nosso orgulho, em nossa soberba, ao acharmos que somos bons, somos suficientes sozinhos, que nós possamos viver mais em união, assim como os primeiros discípulos viviam. Que nós possamos realmente, Senhor, dar fruto e seja que seja fruto para a tua glória. Abençoa que mais pessoas possam ter acesso a este estudo e possa ser uma bênção ainda para muitas vidas, para a tua honra e glória. Nós te pedimos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.